Vamos passar agora, Edmilson, para a parte mais política. Eu tenho amigos vereadores, você sabe que eu sou da política, e alguns vereadores sérios que eu conheço reclamam, dizem, o Edmilson terceirizou o relacionamento político dele com a Câmara. Ele deixa por conta dos secretários. Tem vereador que só despachou contigo uma vez, né, durante todo esse período, ou duas vezes. Você está vivendo, depois nós vamos falar um pouco disso mais adiante, um momento de desgaste ainda da gestão. Há desgaste. As pesquisas, uma mais, outras menos, indicam isso. Você não acha que esse tratamento com os vereadores, que são influenciadores políticos importantes no processo eleitoral, isso prejudica e amplia o teu desgaste? É possível. Tem que ser humilde, né? Eu tenho uma dificuldade assim no início mesmo de dialogar pela nossa impossibilidade de responder algumas demandas. Mas é importante que a população entenda também, nós ficamos, desses 2 anos e 10 meses de governo, quase 2 anos numa pandemia infernal. Então a relação com a Câmara sempre foi muito respeitosa e fraterna. A Câmara sempre respondeu a nós. Mas era muito difícil fazer reuniões presenciais. Não é? Eu acho que é um momento de consertar isso. Não é? Eu vou te dar Por exemplo, semana que vem, eu já determinei, inclusive, uma reunião com os vereadores. Por quê? Porque esta semana passada houve uma reunião com alguns vereadores, inclusive o presidente, que é um cara gente boa, o John Wayne, para discutir o quê? Olha, eu não pude até agora cumprir o orçamento impositivo. Mas como conseguimos liberar recursos do Banco do Brasil, eu fiz questão de procurar os vereadores e dizer, eu quero cumprir. São 50 milhões que nós vamos fazer em obras e eu quero reconhecer o trabalho do vereador. Então estamos entrando agora numa outra fase. Semana que vem, eu já pedi para terça-feira, se não me falha a memória, está marcado, uma reunião com os vereadores para a gente definir quais são as estratégias, quais são as demandas e depois sentar com cada um, porque tem as especificidades. Mas eu tenho que reconhecer, 2 anos muito difíceis, sem dinheiro e com pandemia, aí eu acabava ficando assim, recuado, porque eu digo, eu vou sentar, o vereador pede, mas nós temos ajudado muito os vereadores da base. Seja assim, com alguns companheiros que trabalham na prefeitura, isso é importante, porque eu não aceito nenhum funcionário fantasma. Mas alguns vereadores dizem, poxa, eu tenho gente de luta. Às vezes é uma liderança popular, às vezes é um técnico que colabora na prefeitura. São bem-vindos. Então você vai conversar, ver que nós temos respeitado nesse sentido. E muitos serviços e obras temos feitos. Mas não podíamos fazer a grande obra, porque estávamos sem recurso. Agora, estou anunciando 50 milhões que os vereadores irão determinar. É tudo? Não é. Mas é o início de uma grande virada. E terça-feira, dia 7, eu acho, já temos uma reunião com os vereadores para debater as estratégias, concordando contigo, Salame. O ideal era que nós tivéssemos desde o início, né, sem pandemia, dialogando, né, recebendo a crítica, recebendo o apoio. O que eu posso dizer aqui? Muito obrigado aos vereadores de um modo geral. Os que fazem oposição e fazem ver erros e corrigir os erros. E uma bancada grande, muito grande, que tem apoiado todas as coisas importantes que eu mando. A criação do Bora Belém, a regulamentação dos recursos para a educação, do Fundeb, e os empréstimos, que agora eu vou usar para fazer as obras do vereador, mas os vereadores aprovaram a autorização de empréstimo. 100 milhões da Caixa Econômica, 200 milhões do Banco do Brasil, e acabaram de aprovar novas operações de crédito para o Banco do Brasil e BNDES. BNDES, nós vamos investir no sistema de transporte, 100 milhões de reais, com a compra de ônibus elétricos e uma série de outros. Então quer dizer que os vereadores serão agora mais prestigiados? Estão sendo, mas eu acho que falta mais estar perto, como tu observaste, e é a nova fase agora, porque não tem pandemia, e nós temos algum recurso, não é tudo que a gente sonha, mas tem algum recurso, e os vereadores precisam mostrar também serviços, né, para poder até garantir a sua reeleição.
que é justo.